Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, então conforme a hora está nos escutar. Então, hoje nós iremos falar da quaresma, da famosa quaresma para os cristãos. Muito bem, então, recordar que o nosso canal vem relacionando aquilo que Jesus nos ensina com a nossa realidade atual, certo? E recordar também que quem não compreende aquilo que Jesus nos ensina é que ainda é criança, não é? Então, aquele que o compreende um pouco só, né? Essa pessoa está a caminho, está a buscar Jesus Cristo, certo? Então, muito bem, hoje vamos falar da quaresma, só que hoje vamos especificar, vamos falar da quaresma para os cristãos da Igreja Católica Romana, certo? Eu não vou mexer os outros porque as outras religiões, por exemplo, eles têm a crença do que é o que é quaresma é um pouco distinto, né? Então é só para não criar caos aqui, certo? Então vamos pegar hoje apenas para a Igreja Católica Romana, certo? E vamos trabalhar com ele. Então, para começarmos, vamos tentar dizer o que é isso, o que é quaresma, certo? Então, a quaresma é um período litúrgico muito importante na tradição da Igreja Católica Romana, certo? Ela tem duração de 40 dias e começa na quarta-feira de cinzas. Não esqueçam disso, começa na quarta-feira de cinzas, indo até, ou seja, termina na quinta-feira santa. Estamos juntos? Muito bem. E qual é o objetivo desse período todo litúrgico? Esse período litúrgico todo aqui é um período que nos possibilita fazer uma preparação espiritual para a Páscoa. Ou seja, é um período de preparação espiritual para a Páscoa. Estamos juntos? Muito bem. E lá na Páscoa celebra-se a ressurreição, a grande festa da ressurreição de Jesus Cristo, certo? Muito bem. Então, tem um ponto aqui que talvez precisam saber, que esses 40 dias, na contagem real mesmo, na realidade, né, não é justamente 40 dias aqui, só que os domingos não são considerados para penitência. Então, elimina-se esses domingos. Então, quando elimina-se os domingos, ficamos apenas com 40 dias. Estamos juntos? Então, repito, esses dias de 40 dias é uma preparação espiritual, certo? É uma preparação espiritual. Então, quer dizer que você se prepara espiritualmente esses dias aqui, tá? Muito bem. Então, o que ela significa? Essa preparação espiritual, o que significa a quaresma em geral? Vai significar a conversão, a mudança, o arrependimento, certo? Né? Então, é um tempo importante para voltar o seu coração para Deus. É óbvio que para mim, também para ti, não é só 40 dias que você está voltado para Deus e os outros. Não, mas aqui, este período é mais intenso a isso, certo? Muito bem. Então, continuando aqui, vamos falar de alguns, posso dizer, pilares, os fortes que tem que se pegar para justamente esta conversão e arrependimento, certo? O que é? Temos aqui os três, posso dizer, pilares da quaresma, tá? Que são jejum, né? Oração e a caridade. A ordem não importa muito, mas muitos costumam usar, começar com oração, jejum e caridade, tá? Muito bem. Podemos começar por pegar ou por entender melhor
qual é a ideia do jejum aqui, tá? Primeiro, jejuar, temos que entender que quando estivermos a jejuar, é como se estivéssemos a afastar certos prazeres, ou seja, é como se estivéssemos a nos diminuir de certos prazeres, né, da terra, certo? Tipo externas. Estamos juntos? Então, esse que é o ideal de jejum. Temos que nos afastar. E fora isso, o jejum já vai demonstrar que é um domínio de nós mesmos, ou seja, é uma purificação, certo? Para essa purificação, para esse domínio de nós mesmos, né, então temos que observar certas coisas que nós devemos nos abster nesse tempo de quaresma. Quais são, então, esses elementos que nós devemos nos abster no tempo de quaresma? Né? Então, vamos no tempo de quaresma ser mais conservados, digo, evitar ofender, insultar as pessoas, certo? Então, esse período não podemos estar muito encrencado, né? Com coisas, com problemas. Então, temos que estar afastados disso, certo? E o outro jejum que nós devemos considerar também é de alimento. Eu sei, gente, que o alimento é bom, anima, principalmente aquele bem preparado. Ele é muito boa, então aqui no tempo de quaresma temos que diminuir as quantidades, certo? Muito bem. E temos que nos abster da carne. Só que aqui, quando trata-se de abstinência da carne, certo? É mais, notem bem, é mais para quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa, certo? Os outros dias, sim, tá? Mas, como é um período, como é um tempo de quaresma, nós devemos ter um hábito de não, eu já cumpri aqueles 2 dias. Não, poderíamos passar evitando, né, comer as carnes, né, nesse período de quaresma. Estamos juntos. Agora, vem um outro elemento que também trata-se de redes sociais. Epa! Vai estragar muita coisa aqui. Redes sociais, né? Séries, né? Novelas, jogos, né? Ou seja, celular, né? Ou outros elementos, ou outros dispositivos que nos permitem ver coisas externas. Então, esses elementos devem ser afastados. Eu sei que foi bem difícil, é bem difícil esse período, mas podemos ter uma pequena explicação sobre isso. Muito importante para a nossa realidade também, né? Atual. Vejam só, o alimento, vamos concordar juntos se for, tá? O alimento, em algum momento, ela modifica alguma coisa no nosso organismo, certo? Então, nesse período de quaresma, nós vamos permitir que haja o domínio de nós mesmos. O que isso significa exatamente? Significa o seguinte: o nosso corpo normalmente também tem sua maneira de funcionamento, certo? Podem verificar isso também da natureza ou das plantas em si, tá? Elas, uma árvore, por exemplo, você pode não alimentar justamente todos os dias. É como se fosse uma máquina mesmo, tem a sua própria maneira de funcionar. Tá? Quando digo isso, não estou a dizer que as pessoas não devem comer, não. É óbvio que devem comer, sim, mas tem que reduzir. Quando a gente reduz, a gente torna o nosso corpo funcionar da forma como Deus criou para o funcionamento do mesmo corpo. Mas agora, quando eu estou a alimentar o corpo, estou a injetar de tanta coisa, o corpo já funciona de acordo com tanta coisa que você anda a alimentar. Estamos juntos? Então, notam bem, tanto alimento que nós comemos na boca, assim, né? Esse vai modificar alguma coisa no nosso organismo. Vejam só, que o alimento
ele pode ser bom, assim como pode ser mau. Vamos considerar no ponto de a gente estar a comer tanta coisa que a gente nem sabe o que é na verdade. Então, esse alimento que nós comemos e nem sabemos o que é na verdade pode sim prejudicar nosso organismo, principalmente se for por excesso, certo? E veja só, quando a gente está doente, a gente vai para o médico. O médico também nos alimenta de comprimidos ou injeções. Então, estão a ver que o alimento em si é que modifica o nosso organismo. Então, para ele o alimento não nos dominar, a gente ter o domínio de nós mesmos, então precisamos reduzir o alimento, certo? Agora, redes sociais também é um alimento, né? Séries, jogos, novela, né? São alimentos, só que eles não entram na boca, assim, né? Entram através do olhar, né? A gente vê e escuta aquilo, né? E aquilo ali entra em nós mesmos. Então, é um alimento também, só que esse alimento que nós consumimos, que é das novelas, né? De séries, de jogos, esses alimentos, eles modificam a nossa percepção, tá? Aquilo que nós percebemos. Por que isso acontece? Porque séries, jogos e tal, eles já vêm com desejos. Quem faz aqueles jogos ou séries e tal, ele tem um desejo sobre ti. Ou ele quer te ver bem, ou ele quer te... Sempre tem um desejo. Então você está a consumir desejos de milhões de pessoas, certo? Então, quando você volta para si mesmo, você começa já a ter domínio daquilo que é você na realidade. O seu egocêntrico, a sua realidade, certo? Muito bem. Então, aqui o jejum é fundamental porque você volta para o domínio de si mesmo. Começar já a entender a si mesmo. Do que você estará a escutar milhões de coisas externas, certo? E até é fácil perceber Jesus aqui porque será você e o coração de Deus, tá? Ou seja, o seu coração voltado para Deus. Estamos juntos? Muito bem. Então, ainda temos mais algum pilar aqui. Temos mais pilares, que é a oração, tá? Eu falei que a oração também faz parte desses pilares. Então, a oração vai nos ajudar a nos aproximar, tá? A estarmos mais próximos de Jesus Cristo, de Deus. Estamos juntos? De fato, a oração é extremamente importante aqui, porque é a que nos possibilita para falarmos ou explicarmos os nossos problemas ao Deus, tá? Vejam só uma coisa interessante. Os positivistas, acho que é um ramo de ciência ou o que, não sei bem. Mas os positivistas sempre dizem assim: seja positivo em qualquer coisa. Né? É como se a natureza atraísse a positividade. Você basta ser positivo, as coisas vão dar certo. Esses são argumentos dos positivistas. Mas os mesmos positivistas não dizem por que essa natureza atrai o positivismo. Não sei se estamos juntos. Mas nós, os cristãos, né, os cristãos em geral, eles acreditam, né, naquilo que nós falamos no vídeo passado. Nós falamos de confiança na providência, certo? Então, Jesus nos falava da confiança na providência. Nós acreditamos em Deus, certo? Que todas as coisas, né, dependem dele, tá? E a questão também de controle. Tem coisas que não estão no nosso controle e que nisso tudo nós deixamos para a mão de Deus. O que está no nosso controle é para nós fazermos. O que não está no nosso controle, Deus fará por nós. Então, a oração é justamente para nos ajudar nesses aspectos em que há coisas que não estão no nosso controle, né? E que precisamos nós para as nossas vidas. Então, nós vamos pedir a Deus para nos ajudar, certo? Então, a oração vai nos permitir aproximar, termos uma aproximação com Deus. Bom, um dia vamos vou fazer um vídeo para falar de oração. Estamos juntos? Muito bem. Então, vamos passar para o outro pilar,
tá? O outro pilar que tem a ver com a caridade, tá? Então, tem a ver com a caridade. Então, eu acredito que quase todos nós sabemos, né, essa palavra, o que é caridade, tá? Mas vamos dizer que é o próprio amor a ser aplicado, tá? Se alguém ama alguém, então tem que demonstrar com uma ação, certo? Tem que demonstrar com uma ação. Muito bem. Então, vamos notar o seguinte, que no tempo, por exemplo, no tempo de inverno, agora estamos entrando no inverno, vamos notar que é o tempo em que a maioria, né, dos animais, a maioria, sofrem muito com o inverno. Os animais fracos, homem também é um animal fraco, né, eles sofrem muito com o inverno. Mas vê só, a pessoa tem tantas camisolas que nem sabe são quantos, outros nem usam mais, né? Então, mas não consegue, quando vê o outro irmão sem camisola, lhe ajudar com uma só. Então, quer dizer que nesse período de quaresma é onde nós vamos começar a recolher, tá? E verificarmos os outros irmãos, aqueles que não são capazes de fazer alguma coisa, enquanto você pode, pelo menos uma coisa ajudar, você poder ajudar. Estamos juntos. Não estamos a dizer que, tira as suas coisas, dá, não. Você sozinho, você mesmo, tem que olhar e sentir pelo seu irmão, certo? É quando você vai tirar e dar, certo? Muito bem. Há quem de fato não tem nada a dar a outra pessoa. Não porque não quer, mas não tem nada a dar a outra pessoa. Há esse aí que tem desejo, talvez te dá, mas não tem. Talvez pode dar, contribuir com o quê? Com ideias, tá? Uma ideia também é uma caridade. Uma opinião, uma aula, um ensinamento também é uma caridade. Notem o seguinte, que será sim caridade se essa opinião ajudar a outra pessoa. Estamos juntos? Então, há pessoas que precisam dessas opiniões ou de ideias para melhorarem suas próprias vidas. Então, a caridade não vai ser somente dar um alimento, roupa, né? Não. Vai ser também dar opinião, ensinar alguém, dar uma companhia a uma pessoa. É caridade. A pessoa talvez não consiga atravessar a estrada, né? Quando você lhe ajuda a atravessar a estrada, é caridade. É um exemplo, tá? Que eu estou a dar. A pessoa está no escuro, tem medo de atravessar o escuro. Então, você ensina como se atravessa ou atravessa com essa pessoa, dando uma companhia a essa pessoa. Também é caridade. A pessoa tem balde na cabeça, já não está a aguentar com aquele balde na cabeça. Você chega, ajuda a pessoa a carregar balde para um outro ponto. Também é caridade. Então, a nossa força também pode ser usada como caridade. Nossa inteligência também pode ser usada como caridade. Aquilo que nós temos dentro de casa também pode ser usado como caridade. Certo? Muito bem. Então, em termos desses pilares, dos pilares fundamentais, tá? Para o tempo de quaresma, são esses. Outros dizem 5, que é a penitência, assim, também faz parte. Tá? Muito bem. Então, como nós sabemos, não se esqueçam disso, como nós sabemos de que o nosso canal está relacionado com a realidade atual, tá? Então, nós vamos pegar aqui alguns pontos, tá? Importantes, que tem a ver com o símbolo, tá? Bíblico desse número 40, tá? Vamos notar alguns pontos, tá? Que o número 40 aqui representa também aos 40 dias do dilúvio, tá? Também representa os 40 anos do povo de Israel no deserto. Estamos juntos? Também representa os 40 dias que Moisés passou no Monte Sinai. E também representa os 40 dias que Jesus passou no deserto, jejuando e sendo tentado.
É neste ponto aqui que nós vamos pegar e vamos dar uma análise, tá? É muito importante aqui que vamos pegar a realidade daquilo que Jesus faz, o exemplo de Jesus Cristo com a nossa realidade atual. Vamos verificar se isto, sim, de fato acontece, existe, né? Caso você tenha outra ideia ali, pode nos dizer aí nos comentários, tá? Mas eu peço que prestem muita atenção para aquilo que eu vou falar agora, tá? Porque ajuda hoje. É o que fez muita gente evoluir, acredito eu, no seu desenvolvimento. Muito bem, então dizem assim, 40 dias que Jesus passou no deserto. Vamos notar, quando alguém começa a ficar no deserto, vamos notar que ele já quer algo superior de si mesmo. Estão a perceber? Quando alguém começa a ficar no deserto, começa a querer algo superior de si mesmo, que é jejum. Estamos juntos? Que já é o domínio de si mesmo. Estamos juntos? Então, vejam só. Vamos só dar um exemplo, talvez, dos cientistas, né? Vamos dar um exemplo dos cientistas. A maioria dos cientistas, para desenvolver ou aplicar alguma coisa, eles ficaram no deserto. Vamos notar o deserto aqui, né? Como o próprio deserto, também como um lugar silencioso, que não há muito barulho e a pessoa vai ficar justamente ali, não é? E ele fica ali jejuando. Estamos juntos? E veja só, a maioria desses cientistas ou ficam nos laboratórios, ou ficam nos gabinetes trancados, ou ficam, sei lá, em algum sítio fechado. Esses ficam, sempre tem um lugar que eles sempre ficam sozinhos, a fazer pesquisa, a fazer análise. Então, eles estão no deserto. Então, eles querem algo superior deles mesmos, porque aquilo vai derivar deles mesmos, certo? E se forem a ver, uma coisa importante aqui, Jesus ficou 40 dias. Vejam só, 40 dias, gente. Se mesmo 7 dias, você jejuando assim, só você e o deserto, já é um problema muito sério. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que esse algo superior que nós queremos de nós mesmos, não é coisa de um dia que a pessoa vai ficar jejuando e acha que um dia as coisas vão caindo assim, tipo milagre. Cair. Isso vai assustar. Vai ter que ser algo de muito tempo. E se formos já ver aqui um exemplo de... Vamos já ver aqui um exemplo de John Napier, acho que é assim como se pronuncia. Então, ele ficou por aí 20 anos analisando os logaritmos, trabalhando com os logaritmos. Então, essa é uma coisa superior, é uma coisa muito maior, mas o tempo também é maior. Então, quanto essa coisa é superior, o tempo que nós vamos ficar para o desenvolvimento dessa coisa e tal, no deserto, vai ser maior de novo. Estamos juntos? Então, todo aquele que já descobriu algo, esses cientistas também podem mentir e dizer que foi apareceu as coisas. Não, eles já ficaram no deserto estudando, certo? Muito bem. Então, veja só, outra coisa importante aqui é que jejuando, já falamos que temos que jejuar. Jejuar, nós voltamos para nós mesmos, certo? Mas tem outro aspecto importante, que é referente às tentações. E Jesus estava a ser tentado. Quer dizer o quê? Quer dizer que, de algum modo, todas as coisas maiores que às vezes as pessoas acabam descobrindo, ou quando alguém está nesse processo também de descoberta, às vezes sofre tentações, certo? Às vezes sofre tentações. Isso não falha. Existe sempre tentações. Estamos juntos? Então, vamos lá dar exemplo. Você está ali estudando ali, a madame, né, te manda uma mensagem: amor, estou aqui fora. Você logo fecha o caderno
e sai, vai ter como, dá-me lá fora. Ou é você que é a menina está a estudar e o seu namorado está lá fora, manda mensagem, amor, vamos lá sair, eu já estou aqui fora. Então você fecha os cadernos e sai. Então, sempre que alguém estiver numa situação de querer algo maior, é possível que haja uma tentação, certo? É possível que haja uma tentação. Então, nós temos que saber de que quando passarmos por esse período de quaresma, é possível alguém te ligar, dizer, epá, yeah, vamos lá no sítio XXX, um sítio que talvez você há muito tempo desejava estar. E só aparecer agora, no tempo de quaresma, em que você está orando, em que você está jejuando, está praticando a caridade, e alguém está a dar sinal logo nesse período. Te custar dizer assim, não posso, não posso, porque tentação também é algo muito boa, muito grande, né? Muito interessante. Então, por hoje é tudo, não é? Então, eu só queria justamente falar da quaresma. Eu peço, né, para quem talvez gostou do vídeo, se inscrever no canal, né, porque nós ainda vamos lançar mais vídeos aqui a falar de Jesus Cristo e também a explicar aquilo que acontece na nossa realidade. Recordarem também que quem não compreende Jesus Cristo ainda é criança, não é? Então ainda é criança. Então quem já compreende algumas coisas, então esse aí está a caminho, né? Está a buscar Jesus Cristo, certo? Então eu sempre vou terminar aqui com um cântico, né? Acredito que outros já conhecem. Então, em meu corpo toma e comer, em meu sangue toma e beber, porque eu sou a vida, porque eu sou amor. Tchau.